Um pouco. Eu acho que é o microfone da Renata que tá ligado. Bom, falar de novo. Melhorou. Oi. Então tá. Verificação do quórum, ok. Vamos então à aprovação da ata da última reunião, né? Vocês receberam a ata? Podemos então colocar em votação naquele mesmo esquema. Podem registrar escrito, né, no chat, por favor. Então, aprovada a ata da 154ª sessão plenária ordinária. Bom, então agora, aprovação da pauta. Acabei pulando aqui, vou fazer sem olhar. Bom, alguém deseja incluir alguma questão aqui na nossa pauta? Não? Então, coloco em aprovação, né, a pauta. Registrando novamente no chat, só escrever pauta. Então, pauta foram todos, né? 6. Está faltando alguém? Tá. O Greg foi? Foi. André, Lucas foi? Não, acho que não tá Tem- faltando ninguém, não. Não? Annelise, Greg, Luiz, André, eu. Renata. Ah, Renato não se manifestou. Não, Renato só colocou sobre a ata. Isso, Renata. São 7 votos. Ela tá escrevendo. Pronto, Agora foi. Ótimo. Obrigada, pessoal. Então, agora vamos começar as nossas comunicações, né? Para começar, nós fizemos aquele momento, né, de planejamento de eventos, aquela manhã de sábado, no escritório da Luísa, que eu agradeço o espaço, ter cedido espaço para a gente. E a Mariana compilou, né, tudo que a gente debateu naquele dia, fez uma apresentação bem legal. Acredito que vocês receberam todos? Vou passar a apresentação rapidinho. Não lembro mais. Você consegue ampliar? Então, a Mari fez, né, um resumo daquilo que a gente colocou, né? Em junho, para começar, seria o lançamento do Territórios em Foco de 2026, como a gente fez no ano passado, né, uma aula inaugural, mas esse ano teria o diferencial de lançamento do livro, que já está sendo formulado, né? Estamos com uma equipe trabalhando com isso. Lucas e Ivan bem à frente disso também. Em julho, nós aprovamos fazer um evento de grande porte, arquitetura, identidade e cultura. Então, esse evento, para ele se tornar realmente grandioso, assim, eu convido todos a trabalharem juntos, né, para a gente propor, enfim, a gente já tem algumas previsões de palestras interessantes, mas eu chamo todo mundo para a gente trabalhar junto, como foram nos outros que a gente fez, eventos de grande porte, para dar certo.
Em agosto, temos a pretensão de fazer a inauguração da nova sede do CAL. Então, aproveitando, né, para quem não teve essa informação ainda, foi dada a ordem de serviço e a empresa que ganhou a licitação já está dentro da obra, já avançou com a etapa de demolições e nossa obra já está acontecendo. Inclusive, nós temos outro ponto de pauta aqui mais tarde a respeito. É isso aí, vamos comemorar, André. E aí, essa previsão, né, de inaugurar para agosto. Seria um evento de pequeno porte para ser no próprio local. Em novembro, nós temos um fórum de presidentes que aconteceria aqui. O fórum de presidentes, acho que vocês sabem, né, mensalmente se reúnem em algum estado e a gente traria para cá. E também teria o encerramento do Territórios em Foco. Eu falei, se a gente o Fórum de Presidentes ele já tem data definida, né? A gente não pode definir porque ela é uma data que vem desde o BR, né? Que é um órgão colegiado do BR. E o encerramento do Territórios em Foco, se a gente conseguisse conciliar na mesma data, seria excelente. Senão, vão ser em datas diferentes. Em dezembro, o mês do arquiteto, com a gente fazendo algo especial também, principalmente de encerramento dessa gestão, né? Pode passar, Elô. Então, aqui tem alguns detalhes, né, que a gente debateu a respeito do lançamento de Territórios em Foco. Esse vai ficar por conta da CATIS, né, que já trabalha todas as questões. É um evento de abertura das atividades do projeto Territórios em Foco, com essa aula inaugural. E o lançamento do livro, gente, vai ser algo muito especial para a gente, esse livro. Uma expectativa de público de 80 participantes. A Mari fez alguns levantamentos de custo para cada evento. Pode passar. Bom, um evento de grande porte, qual que é a ideia dele, né? Os objetivos, aproximar o CAL da comunidade de arquitetos e urbanistas, mas também ampliar a visibilidade da arquitetura para a sociedade em geral, promover a atualização profissional e estimular a articulação com empresas e fornecedores do setor. Então, a gente tem essas 4 frentes, né? Tanto trabalhar com os arquitetos, na aproximação dos arquitetos com o CAL, quanto tornar o CAL reconhecido pela sociedade em geral. A expectativa de público maior, né, de 150 pessoas, e aquela ideia de fazer várias atividades. Depois a gente esmiuça melhor. Aqui a gente colocou algumas que a gente esmiuçou já nesse encontro, né? Visita técnica, palestra técnica com empresas parceiras, oficinas, palestras magnas, feira de livro, programação cultural. Então, uma das palestras sugeridas é o Zé Wagner, da Casa de Manhinha, que vencedor do concurso internacional, e o Martim Corulon, que está à frente, né, do escritório do Paulo Mendes, e que a gente faria a palestra dele no ano passado, infelizmente não ocorreu por questão de saúde dele. Então, a gente tentaria trazer ele novamente. Pode passar. E aqui um levantamento de custos. Pode passar. A inauguração da nova sede, né, uma cerimônia institucional, para a gente conseguir comunicar, né, apresentar a nova sede a parceiros institucionais e fazer relacionamento. Então, seria um evento pequeno, né, para caber dentro da própria sede. Um coquetel, pode passar. O Fórum de Presidentes ele já tem sua dinâmica própria, né, de como acontece nacionalmente, mas além de uma reunião plenária que ocorre entre os presidentes, costuma ter algumas atividades complementares, como as visitas culturais pela cidade, visitas técnicas, que todo mundo sugeriu, né, o Cais das Artes ou a Igreja de Reis Magos, como em novembro ainda, a gente ainda tem algumas coisas que a gente pode definir até lá, o local, provavelmente, na própria sede do CAL. Pode passar. Então, aí uma estimativa de custos, pode passar. E o encerramento do Territórios em Foco, para ocorrer em novembro também. Assim como a gente fez no ano passado, né, um momento de formatura dos alunos, todos ficam muito felizes, né, levam família e tudo.
foi bem especial para todos que participaram e para os parceiros que participaram também desse último evento que a gente fez. Então, é isso, dá uma visibilidade maior também e criar um momento especial para os arquitetos que participaram do programa. Pode passar. E aí tem uma estimativa de custo. E o Dia do Arquiteto, né? A ideia é que a gente faça uma celebração até de encerramento da nossa gestão, né, em conjunto, realizar a premiação acadêmica, que como o evento de grande porte ficaria mais para o início do ano, dessa vez não daria para fazer junto, então a gente faria nesse momento do Dia do Arquiteto. E, enfim, realizar uma transição simbólica, né, para a próxima gestão. Pode passar? Bom, aqui tem a estimativa de custos. Alguns pontos de atenção que Mariana colocou sobre coffee break, sobre o que a gente já tem de cobertura fotográfica, aquilo que a gente precisa pensar em programação, pensar nos editais de apoio. Pode passar. Bom, e aí eu convido todos, né, para colaborarem, para fazerem parte, para aquele que tem mais afinidade com alguma frente, para estar junto, para a gente fazer as coisas acontecerem. Depois a gente pode criar grupos entre cada um quem que vai ficar à frente do quê. Uma outra questão, né, que eu levei ao COD, alguns apoios institucionais que nos foram pedidos, e a gente deliberou isso no COD, eu quero comunicar a vocês, né? Para começar, o professor Alexandre Bessa, da UVV, tem uma aluna dele, né, mestranda, que está fazendo uma pesquisa acadêmica sobre arquitetos com deficiência. Então, ele nos pediu apoio para compartilhar nacionalmente com esses arquitetos um formulário para ser preenchido, fazer parte dessa pesquisa. E, com isso, bom, os que são capixabas, para a gente mais fácil, Ivana descobriu que dá para selecionar isso dentro do CICAL, e aí a gente encaminhou esse pedido de apoio ao CalBR também, né, para ampliar essa campanha para eles. O IBAP nos pediu apoio para a candidatura deles como cidade de sede em Vitória para o 10º Seminário Nacional de Avaliação e Perícias do IBAP. Então, é um apoio institucional, né, para que eles consigam trazer esse evento para Vitória. Acho bem importante que essa é uma área que está crescendo para o meio dos arquitetos. É bom que a gente se coloque, né? Tanto que o curso que nós fizemos no Território em Foco tem muita relação também com essa área. O IBAP foi nosso parceiro. E, por último, aqui tem... Bom, foi pedido que a gente divulgasse um seminário de história da cidade do urbanismo que acontece no Paraná e que o CAL do Paraná já está apoiando e, no nosso caso, para que a gente fizesse a divulgação para os nossos profissionais aqui do estado. Outras questões aqui, indicações de membros do CAL para câmaras temáticas. Então, gostaria de comunicar, né, que a gente tem algumas câmaras temáticas no CalBR, e a política que eu tentei seguir nesse ano é que a gente mantivesse os membros que já estavam, né, no último ano, para dar continuidade nos trabalhos, já que são câmeras assim, se encontram uma vez por mês e já tem trabalhos em andamento. Para a Câmara Temática de Difusão Nacional de Políticas Afirmativas, antes nós tínhamos a Thaís à frente, como a Thaís está no exterior e com pouco tempo para dar atenção, e o Ivan sempre esteve envolvido, junto com ela também na pauta, nós indicamos o Ivan. A Câmara Temática de Atis, eu assumo, assim como eu já tinha assumido nos anos anteriores. A Câmara Temática de Meio Ambiente e Extremos Climáticos, o Giovanilton era o titular, como ele não tem interesse em continuar, ele disse que, infelizmente, não daria conta nesse ano. A Mônica era a suplente, nós convidamos a ela, e surgiu uma câmara temática nova, que é a Pena Justa, que, então, analisando, né, tem muita relação com o trabalho que a Annelise já fez, que tem a ver com a arquitetura de presídios.
Então, conversamos com ela e ela foi indicada, o conselho diretor aprovou. A Annelise está por aí, né? Tá. Bom, ofício CalBR sobre CEAL, Elô, me lembra isso. Você só me enviou e pediu para eu colocar na pauta. Deixa eu ver. Gente, desculpa, é que às vezes eu mando algumas coisas para a Elô, peço para ela me lembrar que eu vou esquecer. Sim, é que a Comissão de Ética, né, Nacional está reformulando o nosso Código de Ética e pediu contribuições. Como tem membros que atualmente não estão na Comissão de Ética, mas, enfim, assim como o Greg já esteve antes, tudo, e outras pessoas que podem ter lido, podem ter alguma sugestão, resolvi trazer para a plenária para comunicar a todos, né, para quem tiver alguma sugestão, pode compilar junto com o Elô e depois no Conselho Diretor a gente encaminha esse compilado de sugestões e encaminha também para a nossa sede local tratar também, né, isso. E repasse territórios em foco 2026, eu vou passar a palavra ao Lucas ou ao Ivan, quem gostaria. Tá com o microfone desligado, Ivan. Aí é com o meu conselheiro Lucas. Lucas, Tá podendo falar? Tá conseguindo? tá on? Bom, eu posso falar enquanto ele se organiza, mas assim, Lucas é o Tá. coordenador da Catis. Acho que ele vai Ei, ter. gente, consegui, perfeito. perdão, gente. Tranquilo. Tô pelo celular aqui e ó, tive algumas dificuldades, perdão. Não, gente, só fazer um breve repasse aí, boa parte do trabalho que é mais consistente está no ponto de pauta, né, no nosso relatório final, mas para que vocês acompanhem também, né, o processo de construção do projeto Territórios em Foco 2026, a gente está no processo de construção, né, junto a prefeituras que demonstraram interesse, se aproximando principalmente da Prefeitura de Aracruz, e também construindo junto à nossa equipe interna, né, as condições para a contratação, que a gente, com base, né, na experiência do ano passado, a gente não vai rodar internamente todos os processos de contratação, como a gente realizou no ano passado, né, rodando para dentro da estrutura do CAL, buscando uma instituição parceira para a realização, né, uma instituição, pode ser uma OSC, uma instituição de ensino superior, a gente ainda está no processo de construção, né, desses instrumentos de parceria ou de contratação junto à nossa equipe interna. A gente desenvolveu, né, um cronograma com a nossa equipe, tanto para a construção, né, desse documento e também um prazo para a gente estar fazendo a contratação, ou, né, um termo, que a gente estaria dando início em junho, né? Então, ao longo desse mês, a gente finalizar esse documento, garantir, né, a contratação, fazendo um check-in ao longo do mês seguinte, né? Perdão, né, que eu já 31, já estou pensando na frente, né? Então, abril, a gente formalizar essa parceria para que em maio, né, a gente esteja nos trâmites finais para dar início no projeto em junho, né? No mais tardar na segunda quinzena de junho, junto com esse start do projeto, conforme indicado pela Priscila, né, na comunicação que a gente colocou. Então, é mais um registro mesmo, né, que a Comissão de ATIS, apesar de estar nesse processo de transição, está entregando aí com muito trabalho em andamento para garantir a continuidade do projeto. Excelente, Lucas, obrigada. Bom, alguém gostaria de trazer alguma comunicação? Não? Então, vou passar a ordem do dia. Para começar, o primeiro ponto de pauta, edital de doações para a nova sede. Tá lá. Nós já chegamos a realizar um, né? Aí ele é mais específico para os materiais. Tem uma lista. Todos vocês receberam, né? Puderam ler em casa.
Eu informo que ele foi o jurídico, né, aprovou esse edital antes de tudo, fez suas considerações, que foi reformulado, foram todas levadas em consideração, e essa versão final foi encaminhada para vocês para conhecimento. Nós já estamos com a obra acontecendo, e o que nós fizemos foi, o DR, né, reformulou a planilha para nós, reduzindo muitos custos e retirando também alguns materiais que são de finalização da obra, que não deixasse o andamento da obra em prejuízo, e com isso nós vamos atrás de doações desses materiais. Bom, Eu acho então, interessante colocar também, Priscila, sem querer te interromper, não, pode é falar. que os itens que foram tirados da planilha, eles são itens prontos, e eles são itens que normalmente dentro de uma planilha a gente tem o BDI sobre BDI. Então é um item que vou dar um exemplo, um ar-condicionado, né? E aí é um item que a gente estaria pagando imposto 2 vezes, que é o que acontece, né, tradicionalmente em qualquer licitação. Então, a ideia também de tirar isso e a ideia de fazer a doação é porque era um dinheiro que ele já seria jogado fora, vamos dizer assim, sabe? Então, a ideia também foi buscar itens que a gente conseguiria uma espécie de doação, mas não vai comprometer em nada a qualidade nem nada disso. É mais voltado a imposto mesmo. Ótimo. Obrigada pela explicação, Luísa. Bom, então podemos colocar em votação, né, o edital de doações para a nova sede. Peço que coloquem, né, no chat sede e o seu voto. Acho que foram Foi, Pri. todos, né, Elô? Foi. Bom. Então, muito obrigado, conselheiros. Mais um passo dado para que a gente conclua essa obra com sucesso. Vai ficar muito bonito. E respeitando, né, o projeto das arquitetas que foi feito antes. Então, vamos ao ponto 5.2, o edital de apoio institucional para eventos. Bom, esse edital é bem semelhante ao que nós fizemos também no ano passado. E qual é a diferença, né? Ele é um pouco mais amplo, mais aberto, para que possa abranger todos os eventos que nós estamos fazendo, e não um evento específico, né? Para que a gente consiga deixar ele em aberto. Bom, o Alan não se encontra, né? Se ele quisesse falar. Assim como o outro edital, ele também foi passado pelo jurídico, né? Que fez suas considerações, então está todo dentro dos conformes. Se alguém tiver alguma dúvida, né, podemos esclarecer nesse momento, ou já coloco em votação para vocês seguirem no chat. Foram 7. Bom, muito obrigada novamente e conto com vocês, né, para a gente organizar esses eventos e fazer acontecer com esse edital. Agora, o próximo ponto de pauta, enfim, conquistamos mais um convênio no nosso clube de benefícios, né, o Conecta Mais, e eu vou passar a palavra ao conselheiro Greg, que vai falar pela CPFA a respeito.
Boa noite, Greg? colegas. Tudo bem? Tudo ótimo. Então, conseguimos mais um convênio, agora com a MVCAD Informática. Eu estou representando a nossa colega Débora, a coordenadora da CPFA, que ela não está podendo participar, que está dando aula. E para quem ainda não conhece, esse é um software que é uma opção ao AutoCAD, né? Que é o mais conhecido aí no mercado, mas é um software CAD, um software que é para desenho, e aí essa empresa ela fornece o que a gente pôde pesquisar aí, que ele tem um custo mais acessível do que as opções mais tradicionais do mercado, e através desse edital aí de parceria, a gente vai ter aí 20% de desconto para a categoria desse software. Então, ajuda também os profissionais a terem acesso, principalmente aqueles que, porventura, estão iniciando a carreira, é um apoio para que eles possam ter acesso a softwares legalizados para poder atuar de forma regular no mercado. Então, a CPFA fez uma análise, cumpre todos os requisitos legais do nosso edital aí de parcerias, e aí foi aprovado na CPFA e a gente traz para o plenário para validação. A gente queria só colocar aqui no escritório a gente usa, tá? G-Star CAD. É exatamente igual, nunca tive nenhum problema. E de valor, assim, é menos que 10%. Assim, vale muito a pena. É, assim, nunca tive nenhum problema mesmo, a gente usa já tem bastante tempo. Não tem compatibilidade de você pegar um arquivo que foi feito no outro programa, abre igual. Quando você transforma também em DWG e manda, é exatamente igual. Então, acho que foi, assim, uma conquista muito, muito boa. Bom. Que bom, Luísa, que temos o seu depoimento de quem já é usuário e, enfim, mais uma conquista, né? Coloco em aprovação, todos no chat, e peço também a todos os conselheiros para divulgar para os arquitetos, né? O Conecta Mais e todas as empresas que nós já conseguimos parceria, empresas e instituições, né? Porque no caso nós temos também Oi, gente, o SESI, não, é o SESI, não. O Sesc. O SESC, eu confundo os dois. Oi, Renata, você pode voltar, por favor? Ainda estão faltando algumas pessoas, né? Mensagem para vocês. Peraí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está faltando uma pessoa ainda. Luísa. Greg, acho que Lucas. Acho que o Lucas não colocou. Lucas foi o primeiro a votar. Ele foi o Tá, primeiro a eu entendi, votar. que ele É. botou Só, ele apoio, aí depois Ele embaixo. botou incrível. Tá ótimo. Fez. Então, aprovado. Próximo Tá ponto de certinho, pauta 7. também é com o nosso vice-presidente Greg, representando a CPFA. Reajuste dos estagiários de 2026.
Bem, colegas, a gente sabe que todo ano vira o ano, os preços das coisas sobem e a gente precisa fazer uma correção. Então, a gente está fazendo a correção da Bolsa dos Estagiários. A gente tem ali os valores que serão pagos em 2025 e os valores para 2026. São valores aí dentro da, da inflação. E a gente tem uma bolsa de estágio bastante com valores aí bem dentro da realidade de mercado, até para atrair a participação dessas pessoas, né, que na verdade o estágio ele é um aprendizado. Então, são pessoas que vão vir aprender aqui no conselho e nos apoiar nas nossas atividades do dia a dia. Não sei se vocês vão se recordar, mas no início da gestão a gente teve inclusive uma discussão com relação à questão da bolsa de estágio, por conta de estar muito defasada e a gente ter muita evasão aí de estagiários que porventura começavam, mas recebiam uma proposta melhor e aí deixavam, e a gente tinha muita rotatividade. Então, a nossa gestão corrigiu isso e agora a gente segue aí atualizando esse valor para garantir a competitividade das vagas de estágio no conselho, evitar aí uma relatividade muito alta e garantir que o nosso conselho seja também um espaço aí de aprendizado para os estagiários, para que possam estar levando esse conhecimento para a vida. Então, tá aí os valores de 4, 5, 6 horas. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou à disposição. E vou ressaltar que também todos os valores foram validados na CPFA, dentro da nossa programação orçamentária. Então, a gente já tinha uma previsão disso. Não tem nenhum impacto no nosso orçamento a gente ter que tirar dinheiro de algum lugar para poder fazer essa atualização dos valores. Que bom. Bom, coloco em votação. Tá certo. Muito obrigada. Vamos ao próximo ponto de pauta. Julgamento do recurso do PED 057/2020, com a nossa coordenadora da sede, Luísa Coura. E, Luísa, gente, eu vou precisar. Tô lendo aqui, Aleluia. aí vem sobrenome não, é que a tudo. Luísa é da SEB, não é da sede. É só isso. É uma Tem correção problema da não, sede, é gente. CEP. Não, Mas é da CEP, então, o processo, não é É da da sede. sede. Não. Não, é da sede. É da É da sede. sede? Então é com a Thaís. Ou Lucas. Não, é comigo mesmo, é porque na última plenária eles Peraí. colocaram esse processo que alguém teria que E pegar relatar. esse processo, Pegar, né? relatar. E aí eu. Sim, tá, entendi. É um Isso. processo que saiu da Isso, da comissão. ética. Isso. E Achei que ia aí, ser continuando esse distribuído aqui para isso. algum. Isso. E aí eu preciso pedir mais prazo, Ah, tá certo. tá bom? Então, vamos conceder, então, mais prazo. Tem que votar, Elô? Como é que tem que votar? Como é que a gente faz? Não precisa votar, é só informar. Ah, perfeito. Só informar, Já. né? Então, fica Nossa, para a eu já tenho próxima que fazer minha plenária. campanha aqui, gente. Então, fica para a próxima plenária, Lu. Isso. Beleza. Tô Então, gostando agora do a gente- time, hein? Tô gostando do time. Agora vamos para algo que me deixa muito feliz também. Relatório final da Comissão Temporária de ATIS de 2025, com o Lucas, nosso coordenador. Ei, gente, tudo bem? Vocês escutam? Escutando. Perfeito. Então, gente, não sei se vocês tiveram a oportunidade de olhar, né, o relatório que a gente mandou. A gente mandou um volume aí com
aproximadamente 140 páginas do relatório das nossas atividades de 2025, né, que a gente precisou de um tempo para finalizar o relatório, e agora que vocês vão talvez fique um pouco mais claro o motivo da gente ter solicitado esse adiamento, para que a gente pudesse fazer uma finalização com calma, né? Eram muitos processos, eventos, uma série de documentações que a gente tinha que estar analisando com calma e mandando para vocês, e que a gente registrou. Não sei se pode compartilhar aí, Elu, para o pessoal ver um pouquinho do relatório enquanto eu vou falando, mas que, em linhas gerais, a gente registra, né, nesse relatório final, como é obrigatório, né, a gente apresentar no final dos trabalhos da comissão temporária um relatório final, para que seja submetido ao plenário e aprovado, né, por vocês, que inclui algumas proposições, algumas propostas da comissão ao plenário. Então, nele a gente registra as atividades envolvidas, e aí eu destaco aí os eventos, né, tanto de lançamento, mas de finalização no final do ano passado, né, o registro de que o curso vinculado ao projeto Territórios em Foco foi concluído, então todos os alunos entregaram os seus trabalhos finais, entregaram os laudos, receberam certificação. Tivemos um evento no final do ano passado, como já foi apresentado aqui em plenária anterior, que foi um evento muito importante para essa articulação local da Catiço, com a presença de representantes da Prefeitura de Piúma, com representantes da Secretaria Nacional das Periferias do Ministério das Cidades, enfim, e aqui a gente apresentou o nosso documentário, a gente registra, né, a realização do documentário, a conclusão do documentário, com link para acesso nesse nosso relatório. A gente apresenta aqui o livro que foi indicado para ser desenvolvido no plano de ação apresentado para esse plenário em meados, né, do ano passado, no primeiro semestre do ano passado. Ele foi iniciado, foi contratado, está em fase, né, vamos colocar aí, avançada de desenvolvimento do seu conteúdo, já com uma equipe que foi contratada, que está fazendo entrevistas, já temos o projeto gráfico aprovado, e parte dos textos já elaborados, então isso também está registrado. E, por último, a gente coloca, né, a importância de alguns aspectos, um balanço mesmo dessa nossa experiência, um balanço político, que a gente entende que esse projeto ele cumpre uma série de objetivos para o tema da TIS, no sentido de fortalecimento da rede em torno do tema aqui no Espírito Santo, a capacitação de profissionais para atuar nessa área, né, como também uma forma de, não somente da política pública, mas também de geração, né, de emprego e renda para esses profissionais, da construção de dados, uma base de dados que a gente precisa para conhecer a realidade local, para a formulação de políticas públicas. Então, a gente conseguiu avançar em diversos aspectos sobre esse ponto específico da construção, né, dessa base de dados. A gente também registra nesse relatório que a gente está construindo uma nota técnica como desdobramento desse nosso projeto, junto ao Instituto Jones Santos Neves, em que a gente faz uma análise qualitativa desses dados e, além de uma análise qualitativa, a gente também registra um estudo, né, que a gente está desenvolvendo de uma maneira pioneira, né, sobre essa temática, pelo que a gente conseguiu identificar de maneira geral, né, aqui no Brasil, e sobre o tema da TIS ainda mais, né? Então, assim, que seria uma análise de custo-benefício. Então, a gente está avançando uma metodologia para identificar quanto custaria para rodar uma política de ATIS para essa realidade identificada e também quantificar o custo social, né, em valores, para além, né, de uma dimensão qualitativa, do impacto da ausência de condições de habitação adequadas gera na população, mas quanto custa para os cofres públicos, isso em políticas de saúde, de educação, de assistência social, né, enfim, de outras pastas, e que poderiam ser resolvidas com condições de moradia digna. Então, esses são alguns dos produtos que a gente está desenvolvendo. Nessa nota técnica, a gente tem um grupo de trabalho que está se reunindo, amanhã a gente tem uma outra reunião, se articulando com outras instituições, enfim, como um desdobramento, uma contribuição
para que a gente também tenha outros instrumentos para diálogo com o poder público, né, que muitas vezes não entende a importância, né, do tema da habitação, né, não entende a importância da habitação para o orçamento, alegam que justamente por ter um orçamento curto não cabe o tema da habitação. A gente quer mostrar que é o contrário, investir em educação é uma forma de uma política pública preventiva, né, para solucionar outros problemas. É o que a gente espera, né, conseguir comprovar com essa nota técnica. Por último, gente, nesse nosso relatório, a gente apresenta também o relatório final que a nossa facilitadora, a professora Andréa Muniz, foi contratada para estar acompanhando o campo, né, coordenando a equipe em campo. Ela fez um relatório bastante extenso, registrando o trabalho de campo, apresentando as planilhas, né, com os dados identificados, levantados pelos nossos alunos em campo e fazendo uma análise qualitativa. Esse relatório, gente, como é uma versão pública, que vai estar, né, sendo publicado junto a esse relatório para acesso público, parte significativa dele foi suprimido. A gente, para proteger, né, as informações sensíveis, que a gente sabe, né, a casa das pessoas, são informações relacionadas à renda, às condições de moradia. Então, para que não exista, né, uma vinculação direta entre a informação da condição de moradia e a unidade exata, né, a casa exata, a família exata, a gente suprimiu parte desse conteúdo. Eu vou passar para o Ivan, se ele estiver disponível, Ivan, para falar um pouco sobre o evento também, se você quiser falar, enfim, e para a Priscila depois também, se quiser comentar alguma coisa sobre esse nosso relatório final, para que depois a gente entre nas proposições, para apresentar as proposições. Eu peço a ajuda da Elu, né, para que a gente depois foque nas proposições. Beleza, pessoal. Bom, tem todo esse projeto, né? Territórios em Foco, cursos, os processos, todas as articulações que a gente vem fazendo, né? Eu acho que também a gente acabou se debruçando, né, sobre esse relatório, então a gente acaba fazendo retrospectiva desde o início da gestão, né, para poder resgatar algumas coisas e tudo mais. Acho que uma coisa assim bacana para poder comentar também ali do seminário que a gente fez com a Amacentro, né, é que assim, desde antes da gestão a gente vem tentando pautar, né, ou pelo menos esse grupo, eu, Priscila e Lucas, a gente vem tentando pautar o tema da habitação, o tema da ATIS no mês da habitação. Então não foi diferente, em 2025 a gente fez uma parceria com a Amacentro, né, Associação de Moradores do Centro de Vitória, e com zero custo, né? A gente não teve custo nenhum com isso. Tem aí também os registros, a gente conseguiu a participação de várias pessoas, né? E naquilo que a gente já vem fazendo. Participação da comunidade, participação das lideranças de luta por moradia, né? Dos movimentos de luta por moradia, obviamente dentro das possibilidades, né? Nem sempre as pessoas podem e tudo mais, mas com pesquisadoras, né? Acho que a grande maioria foram de mulheres arquitetas, né? Que participaram. A gente também conseguiu, né, a presença de um ex-prefeito, que foi um dos responsáveis, né, pelo Projeto Terra. Então, assim, é um projeto bem interessante. E aqui eu quero parabenizar também, né, esse trio, mas especialmente o Lucas, que é o nosso coordenador, assim, olhando tudo, fazendo a revisão, complementando e tudo mais. Assim, se tem um conselheiro que trabalha, hein, pessoal? É o Lucas. Então, assim, valorizem o menino. O menino não, o nosso arquiteto aqui. Porque realmente tem bastante coisa das articulações que eu participo, que eu tento construir, tento estar junto, mas acho que assim, do início ao final, Lucas está aí, Priscila também participando bastante, então é isso, assim, são 140 páginas aí, pessoal. Podem analisar à vontade. É isso, passo a palavra para o nosso presidente. Bom, gente, eu só posso dizer que, assim, vendo isso tudo compilado, porque quando as coisas vão acontecendo, é tanta coisa que a gente nem se dá conta do tanto, né? Do tanto que é feito e, enfim, do tanto que tem que se trabalhar para chegar lá. E aí, quando a gente vê tudo isso compilado, a gente vê o tamanho do trabalho que foi. E como o Ivan colocou, né, eu só tenho a parabenizar Lucas, que esteve à frente na coordenação de todo esse trabalho grandioso. O Ivan também, sempre muito ativo, sempre muito atento a detalhes. E também aos nossos funcionários, né, que, enfim, se empenharam bastante para ajudar a acontecer um projeto que, assim, fugia de tudo que o CAU já tinha feito antes. E não é à toa a repercussão que ele está tendo, né?
tanto no meio das prefeituras, como dos profissionais, dos arquitetos, porque é um projeto que tem capacidade de fazer uma diferença realmente, né? De colocar para a sociedade um campo da arquitetura, e ele ainda tem muita coisa para acontecer, ele ainda tem muita perna para andar. Então, parabenizo a esse grupo, né? Lucas, principalmente, por ter ficado à frente, por todo o trabalho, pelo empenho também em compilar essa apresentação, né? Esse relatório. E, gente, é muito emocionante ver um projeto desse tamanho que a gente fez acontecer. Bom, quero colocar agora seguindo os protocolos. Pri, porque a gente precisa apresentar as proposições, né, da Sim. plenária. Não sei se a gente já considera que está lido por todo mundo, mas eu acho que é importante a gente registrar aqui as proposições da plenária. Que a gente tem... a Ilu está mostrando ali, né, obviamente é uma preocupação que a gente tem que ter com a continuidade do projeto em andamento em Piúma. Então, que a gente gire o esforço para dar um suporte para a prefeitura na efetivação das melhorias habitacionais, né? Então, estamos marcando reuniões com o prefeito, né, para que a gente aí tenha os desdobramentos, porque a gente chegou, gente, e é importante colocar isso, a gente chegou num cenário onde não havia política habitacional em Piúma, não há lei municipal, não há plano local de habitação, não há conselho, não há fundo. E a nossa chegada lá provocou uma série de situações, né? Deles estudarem ações locais, estão, né, se debruçando porque está revisando o plano diretor, como se insere a política habitacional no plano diretor. Então, acho que é uma importância nossa, principalmente que exista um foco para os desdobramentos dessa ação, né? Que garanta, por exemplo, que em uma ação, em uma política, tenha também o protagonismo dos arquitetos urbanistas nesse processo. O Caule está abrindo ali, né, as portas por meio de ações práticas, mas que quando se concretizar na forma de políticas habitacionais, de melhorias habitacionais, que tenhamos, né, arquitetos urbanistas no protagonismo desse processo. Acho que o CAL tem ainda a contribuir nesse processo, não no empenho de recurso, né, e no empenho da equipe, do esforço, mas acompanhar esse processo. Esse é um primeiro ponto. Aí eu coloquei o segundo, que é a certificação da equipe do projeto Territórios em Foco. Que nesse projeto a gente teve, né, para além da comissão, existe uma equipe, né, que tocou isso. Os alunos receberam os seus certificados enquanto cursistas, mas esse projeto ele tem uma dimensão formativa, mas tem uma dimensão do trabalho técnico, né, que é isso que a gente está falando, dos relatórios, da articulação com a prefeitura, dos dobramentos na política habitacional. E aí, nesse sentido, gente, eu proponho aí que a gente faça uma certificação, né, no reconhecimento, né, desses colegas. Se caso, gente, surge alguma dúvida da possibilidade da viabilidade legal, burocrática disso, eu fiz uma consulta ao Alan, tá? Ele verificou que isso não tem problema algum, que isso não é na forma de como se fosse para fins de ateste, né, de um serviço prestado, mas o reconhecimento dessa equipe que esteve à frente desse trabalho. E no relatório final lá da Andrea, a gente tem a descrição da equipe, né, que envolve tanto o Instituto Jones, né, quanto a gente aqui da CATIS, quanto, né, a nossa facilitadora e o pessoal de Piúma, o secretário e a coordenadora lá da Secretaria de Desenvolvimento que esteve com a gente no projeto. Uma forma da gente ir propor, né, que seja uma certificação coletiva dessas diversas instituições da equipe que está realizado. Acho que é um passo importante, né? Como o Ivan colocou, é muito trabalho não remunerado que a gente leva também desse processo, minimamente um reconhecimento, né, formal desse esforço coletivo, que eu acho que é importante, né? A CATIS não tem membros só conselheiros, tem colegas arquitetos, técnicos, né, que contribuíram para o projeto, né, mesmo sem vínculo nenhum com o CAL para além da comissão. Então, acho que é um esforço importante de reconhecimento. Um outro ponto que eu coloco aí para a gente é o nosso Territórios em Foco 2026. A gente gerou, né, por meio da experiência do ano passado, um piloto com muito esforço, que eu acho que não faz sentido a gente reinventar a roda, sabe? Acho que a gente tem que aproveitar esse cenário que foi criado, favorável para diálogo com a prefeitura. Muitas prefeituras nos procuraram, instituições, e que a gente desenvolva esse projeto em 2026 ainda melhor,
né? E aí tem uma série de considerações acerca disso, né? Com escolha mais refinada do território, garantias que a prefeitura parceira deve, né, avançar em relação ao que Piúma já conseguiu nos apoiar dentro das condições operacionais, né, de estrutura deles. Enfim, vários aspectos que a gente colocou, mas que a gente replicasse o projeto Territórios em Foco para 2026. E tem um outro ponto lá para baixo, oi, Lu, não tem não? Deixa eu ver. Aí são os critérios, né, de seleção da equipe, das contrapartidas, a gente está colocando, integração com políticas públicas estaduais, tem uma série de considerações que a gente colocou como objetivos para o Territórios em Foco 2026. E aí a gente coloca também como observação uma sugestão, né? Porque como muitas prefeituras nos procuraram, a prefeitura de Aracruz demonstrou muita capacidade operacional e vontade. Nos procurou, já fizeram 2 reuniões conosco, demonstrando que aspectos como transporte e alimentação que foram solicitados, né, para a gente seria fácil de resolver, mapearam já possibilidades de custear, de financiar com recursos próprios e de parceiros as ações e melhorias. Então, tem demonstrado muito interesse e vontade, mobilização da equipe, para que aconteça o projeto por lá. Então, tendo em vista, né, o nosso objetivo de iniciar o projeto em junho, sugiro que o CAL, né, formalize essa parceria. Eles já pediram para a gente, já tem acesso ao termo de cooperação que foi desenvolvido com o Piúma em 2025 e estão em processo de minutagem mesmo de uma proposta para ser apresentada para a gente. Pode descer, Lu, por favor? Eu não lembro se tem outra proposta lá para baixo. Ah, tá. Fortalecimento da rede estadual da TIS. Então, a gente propõe também que, para além de replicar um projeto, né, a gente viu, a partir da nossa ação, várias pessoas nos procuraram, e até a gente pode dar uma comunicação, um informe, né, sobre isso, mas o IFES de Nova Venécia nos procurou a Catis, a gente teve uma conversa com o IFES de Nova Venécia, viu que eles estão com um projeto voltado para a TIS, enquanto extensão universitária lá, né, na verdade não é extensão universitária, junto ao curso de edificações, curso técnico de edificações. Então, assim, a gente foi vendo que existem iniciativas para fora da região metropolitana. Então surge a ideia, né, da gente fazer um evento, nem que seja online, sem custo, ou de baixo custo, que seja custeado por uma outra instituição de ensino, mas que a gente chame esforços para fazer um encontro desse, para além, né, não está nesse evento que a gente colocou, né, de um planejamento de eventos maiores, com coffee break, café, né, fotografia, né, mas propor, né, uma construção e fortalecimento de uma rede estadual de ATIS. E, por último, a constituição de uma nova CATIS, que aí tem, né, o objetivo, gente, caso vocês aprovem, né, que seja um acompanhamento do Territórios em Foco e os elementos acima listados. E aí seria composto, né, por esses membros que já estiveram presentes na outra comissão, e a gente pode, né, incorporar outros membros conforme a necessidade, mas teria um caráter mais do acompanhamento mesmo dessas tarefas, conforme indicado anteriormente. É isso, gente. Tá ótimo. Obrigada, Lucas. Enfim, como vocês viram, o projeto não finaliza, né? Tem muitos encaminhamentos. Então, agora eu coloco em votação. E se alguém tiver alguma dúvida ou quiser comentar algo a respeito também desse projeto, microfone aberto, só levantar a mãozinha e a gente faz a ordem.
Tá certo, Nelise, a gente entendeu ali. Bom, então todos já colocaram aqui a sua aprovação. E, mais uma vez, né, parabéns por esse super projeto, principalmente ao nosso coordenador, Lucas, e ao conselheiro Ivan, que sempre esteve à frente. Então, agora vamos ao próximo ponto, que também é na mesma temática, né? Eu passo a palavra ao Lucas novamente, para explicar a respeito da instituição da Comissão Temporária de ATIS de 2026, que inclusive é um dos apontamentos já, né? Gente, eu acho que já tomou bastante tempo, né, com o tópico anterior. É uma formalização de uma das sugestões, proposições colocadas no relatório, que a gente formalize essa CATIS, né? A gente construiu essa CATIS nos objetivos ali descritos. Então, eu acho que é isso, bem direto. É uma formalização que precisa de passar pelo plenário. Certo. Bom, alguém teria alguma dúvida? Enfim, a gente tem que colocar os membros, né, da comissão, desde já, não é, Lu? É isso que eu ia perguntar, quem são os membros? São 3 membros mínimo. Os 3 membros serão os 3 membros cativos. Bom, e se mais alguém, algum outro conselheiro tiver interesse também, estamos abertos à contribuição, né, nesse trabalho. Exato. A proposta era manter, né, quem já estava tocando isso para garantir um quórum mínimo, mas que conforme a necessidade, disponibilidade, né, interesse dos colegas, a gente, obviamente, reforça o convite. Como vocês viram, é muito trabalho, a gente precisa de braços, e a depender da necessidade, a gente pode também convidar membros externos. Então, a ideia é que a gente garanta a existência com quem já estava acompanhando, mas podendo ampliar conforme o interesse dos colegas ou a necessidade de chamar gente de fora, né, para o acompanhamento das atividades. Nós entendemos, né, no acompanhar das últimas comissões, que volta e meia a gente faz reuniões convidando pessoas externas. Mesmo agora, assim, as pessoas de fora permanecer com o nome, assim, na comissão, ter a regularidade, é sempre um pouquinho mais complicado. Mas essa comissão é uma comissão que ela está sempre fazendo relacionamentos com outros membros de instituições, pessoas que atuam na área, né, em outros lados. Então, ela é um pouquinho ampla. E aí eu faço convite, né? Se algum conselheiro tiver interesse, não os membros que já tocaram até agora, nós colocamos em votação. Dois, três, quatro, cinco. Falta uma pessoa. Lucas, está faltando o seu próprio voto. Lucas, é o seu voto que falta. Aí, foi. Bom, então, aprovada a instituição da Comissão Temporária de ATIS 2026. Agora vamos seguir para os relatos das comissões, né? Vamos começar, então, com a CEF, com o coordenador André, por favor, a palavra. Ei, pessoal, boa noite. Então, na CEF a gente registrou 27 novos profissionais, tá? E a gente está trabalhando, né, no edital da nova premiação acadêmica, então a gente finaliza na próxima reunião, para que a gente lance o edital já agora em maio. Então, provavelmente na próxima plenária a gente vem para aprovação do edital da premiação acadêmica de 2026, tá bom? E a gente aprovou também uma inclusão de registro de pós-graduação. Ótimo. Em engenharia de segurança do trabalho.
Obrigada, André, e parabéns pelo trabalho. A premiação acadêmica, pela expansão dela, né, para além dos alunos também, está sendo muito bem vista por todos os profissionais. Bom, passo então a palavra à CEP com Luísa. Ei, gente, na nossa última reunião, a gente teve 21 CAT-A, a gente teve 22 deferidas de RRT extemporânea. A gente teve a deliberação de indicação de uma funcionária para ir no primeiro encontro temático da CEP. Então, a gente deliberou para ser a Ivana, tá? E a gente teve mais divisão de relatos, de processos. Ótimo, muito obrigada, Lu. Bom, 21 CATs, né? É sempre um número alto, sim? É porque normalmente não é um número que sempre é alto, mas às vezes a pessoa pede de uma vez só. E aí, normalmente, às vezes, vincula ao mesmo número de RTs extemporâneas. Ah, Porque sim. ela vai fazer os negócios, aí tem que ajeitar, então, às vezes, a gente vê lá o Uhum. mesmo Sim. nomezinho. Um mês de bastante trabalho. Então, vamos ao relato agora da sede. Thaís, quem vai fazer, ou Lucas? Posso fazer. Posso Eu fazer. sugeri que a Thaís fizesse. Beleza, Thaís, obrigado. Isso, por nada. Então, só fazendo um relato da comissão, eu retornei agora nesse mês de março, né? Então, da minha licença. Foi uma reunião bem tranquila também, essa última reunião da sede, onde foram. Eu acho que a gente não teve uma nova denúncia, tá? Quando eu saí, foram redistribuídos os meus processos, no qual continuam com essas pessoas, então os novos processos serão destinados para mim. A gente também conversou sobre a possibilidade de uma viagem para o evento da sede, que vai acontecer em Salvador, certo? Elô, acho que vai ser em junho, né? Não, é agora em abril. É em abril, é É verdade, agora. A verdade. Anelice que vai agora, É dia verdade. 13 ou 15. Vixe, agora. então vocês têm que tomar uma decisão rápida. Exato, a Annelice vai estar nos representando muito bem nessa viagem. É, a gente também vai dar continuidade aos trabalhos de comunicação, né? Então a gente vai retornar agora para fazer as publicações. E acredito que, no geral, é isso, assim. Se Lucas ou Annelice ou Greg tiver algo a acrescentar, fiquem à vontade. Lucas, Annelise, Elô vocês, também, né? Lucas falou tanto, tadinho. vocês desejam falar? Bom, Acho que não, né? entendo que não, né? Então, eu passo a palavra. Bom, eu gosto muito desse trabalho de comunicação que vocês fazem, né? Então, assim, até se as outras comissões também tiverem interesse, isso é bem legal para a gente informar os profissionais, né, dos trabalhos do CAL e não gerar processos, né? Ser o contrário. Vamos então à Exato. CPFA com o Greg, que está coordenador adjunto. Greg, você está por aí? Está com alguma dificuldade? Greg te chama. Greg? Alguém consegue dar uma ligadinha para ele para ver se ele está com algum problema? Ou algum outro membro pode fazer o relato. Tem algum outro membro que possa relatar? Deixa eu falar aqui com o Greg. Tô ligando para ele aqui.
É, não atendeu. Tem algum membro presente? O Ivan pode fazer o relato? Eu posso contribuir, eu só não estava preparado para ir. Eu sei, pego de surpresa, entendo. Não, Deve ter tido algum problema. Vou te ajudar aqui, Ivan. Vou colocar na reunião da CPFA. perfeito. Não, que aí eu consigo lembrar e pautar. Eu tava até procurando isso agora, mas meu Outlook não foi na velocidade que eu Vou precisava. colocar aqui para você. Perfeito, obrigado. Ai. Se eu não me engano, a gente teve a presença do Alan, né, para poder pautar um processo. Mas, assim, uma coisa que eu tenho certeza foi uma das coisas que eu levei foi para poder pautar sobre um processo, né? Os dois estão relacionados a um convênio com o nosso convênio, né? Como é que é o nome do nosso programa? Não é Qualifica, Conecta mais. Conecta Mais, CAU Espírito Santo, isso aí. Aí pautei sobre Habitável, sobre a NAI Conecta, né? São duas propostas, né, que eu venho trazer para poder a gente fazer esse convênio e que nenhuma delas, né, vai onerar o nosso conselho e beneficia aí tanto os nossos colaboradores como nossos arquitetos, né? Um está mais envolvido com uma pauta mais voltada para projetos complementares, né? Esse tipo de cronograma e tudo mais, e o outro ainda é um estudo, é uma conversa sobre essa conexão da mão de obra com os empregadores, né? Então, para a gente serviria muito para colaborador em obra, fornecedor e tudo mais, e talvez numa possível evolução de clientes para os arquitetos. Mas isso aí só foi um dos informes que eu fiz. Então, beleza, gente. Quórum, súmula, comunicação, aprovação de pauta, encerramento contábil, perfeito, né? A gente sempre passa o olho, sempre atento a tudo. Fizemos a aprovação, enviamos para o COD, né? A arrecadação das anuidades, isso a gente passou o olho para compreender, né, um pouquinho daquela dificuldade quando o vencimento das anuidades acabam, né, chegando para o final do mês, acaba que tem aquela dificuldade das anuidades todas entrarem em cada mês certinho, por uma questão mesmo se não me engano, do SICAL, boleto, isso às vezes acontece com alguma concessionária ou algo do tipo, acho que com a gente não foi muito diferente para essas emissões. Então, acaba que parte dessas arrecadações da anuidade, elas, por exemplo, se eu não me engano, no início do ano a gente teve uma certa dificuldade, mas só que ela entra já no mês seguinte, né? Então, mês 1 a gente teve uma certa dificuldade, no mês 2 isso tudo entra. Então, assim, a gente vai ver algumas distorções até mês 7, né? Se eu não me engano, isso vai acontecer, mas também não é nada muito preocupante. Atualização sobre bens e patrimônios no VETS, beleza, né? Eu acho que é exatamente isso, atualização sobre os bens e patrimônios no VETS, que aí, no caso, eu não lembro agora quem trouxe essa situação, talvez tenha sido a própria Elô mesmo que fez alguns comentários e tudo Foi a mais. Vanessa, enquanto A assessora Vanessa. técnica, explicou como que Isso, é estava a verdade. organização do que a gente tem, a nossa mobília, os equipamentos, Exatamente, porque agora para a o gente início tem a da obra. Vanessa, né, Isso. como nesse cargo, ela se apresentou, teve todo esse processo, e aí é isso, basicamente sobre, né, a logística, a organização interna lá na obra. Então, assim, nossa equipe já fez um bom trabalho lá, nosso patrimônio físico tá bem guardado, bem, bem conservado. Bom, teve a análise do caso da Magali, né, que eu acho que eu não posso expor, né, porque eu Isso. sei exatamente, deliberando sobre isso. Concurso público. Ah, tá. Assim, a gente dialogou sobre os concursos que a gente acha que é pertinente a gente fazer esse ano, são dois, né? Na verdade, um é adiamento e o outro é um concurso, porque a gente compreende que é muito importante, né? Essa colaboradora, essa profissional que a gente tem para atuar, né, nessa cobrança, né? Perdão, eu não vou lembrar agora qual é o melhor termo para isso, mas a gente compreende que é muito importante, né? Que essa vaga seja preenchida, que a gente faça um concurso para isso, justamente para não deixar um passivo, né? Para que a gente consiga fazer a arrecadação correta do Conselho de Arquitetura, né? A gente compreende bem que o nosso orçamento ele é bem apertado, principalmente por questões, né, da sede e tudo mais, então é importante
é muito importante. A gestão compreende que é importante, né? A gente analisou isso e são deliberações que foram tomadas e enviadas para o COD. Convênio MVCAD já foi comentado, né, pelo conselheiro, pelo Greg, então beleza, a gente também já aprovou. E dos assuntos gerais eu já comentei, né, que é dessa discussão que está subindo aí, né. Eu acho que é isso. Ficou faltando alguma coisa? Acho que não, né? Não. Perfeito. É isso, pessoal. Obrigada, Ivan. Me Nada. pegou de surpresa, mas foi muito bem. Trouxe as informações necessárias para a gente. Obrigado. Bom, alguém teria algum outro assunto para nos trazer? Alguma comunicação final? Se não, Não, dou por... eu não. Oi. Eu não. Bom, só a Thaís que pode contar para a gente um relato de como está a vida do outro lado do mundo. Ai, gente, eu tava até conversando com o Diego, assim, falar bem de forma rápida aqui, né? Tá todo mundo cansado. E aqui já vai dar 11h30 da noite, tô assim. É, é um mix de sentimentos, né? É igual aquele meme. No YouTube era facinho, né? No YouTube era facílimo. Só que não é, né? Então é uma nova cultura. Você é jogada, lançada num país onde você não sabe nada. Você tem que aprender tudo do zero. Então eu me sinto aqui com 10 anos de idade, assim. Mas acho que de forma geral tem sido uma experiência muito boa. Já sou outra pessoa, assim, com 2 meses. Então tô aproveitando aqui. E é isso. Que bom, Thaís, aproveita bastante mesmo, é uma experiência Obrigada. tanto. É Bom, isso. então, dou por encerrada a nossa plenária às Boa noite. 19h21 da noite. Perfeito. Vocês estão Olha que Arrasou. delícia! sucesso. Parabéns. Arrasou! Ao ritmo Continuemos André, assim. ao ritmo André Lima. Exatamente. Beijo, gente. Ai, ai. Beijo, Obrigada, gente. Boa Boa gente. noite. noite. Boa Tchau. noite. Tchau, Tchau. tchau. Oi, Davi, tudo bem?